Olá pessoal do canal, eu sou o engenheiro Rodrigues e hoje vou trazer a resolução de uma questão do CACEFORM da prova de 2015 e 2016. Essa é uma questão muito interessante, pessoal, porque ela é bem completa. A gente vai trabalhar com uma estrutura hiperestática, uma viga com 2 tramos e 3 apoios, e a gente vai também realizar o cálculo de algumas tensões de cisalhamento e tensões normais máximas nas seções transversais. Pessoal, antes de tudo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e cliquem no sininho para poderem receber notificações de mais aulas, mais exercícios, que podem ajudar bastante vocês nos estudos para os concursos militares, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão. Os conceitos que vão estar envolvidos nessa questão, pessoal, são a estática das estruturas, mais especificamente as estruturas hiperestáticas, em que a gente vai utilizar o processo dos esforços ou o método das forças para encontrar os diagramas de esforços solicitantes dessa estrutura, os diagramas de momento fletor e de esforços cortantes, e também a gente vai realizar o cálculo de tensões normais na flexão e de tensões de cisalhamento também na flexão. Vamos ver aqui o que a banca pede da gente nessa questão. Primeiro é apresentado o esquema estrutural, uma viga com 2 tramos, uma carga concentrada aplicada no meio do segundo tramo. Essa viga tem no total 8 metros de comprimento, sendo que no tramo AC tem 4 metros e no tramo BC também tem 4 metros. A seção transversal é em T. Nós temos a mesa com 70 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, enquanto a alma tem 30 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. O que é pedido de nós nessa questão? A figura acima mostra uma viga de seção transversal reta tipo T, com 2 vãos de mesmo comprimento. No meio do vão BC, há uma carga concentrada de 64 kN de magnitude. Determine, na letra A, é pedido que a gente calcule as reações de apoio em cada um dos apoios, nos apoios A, B e C. Na letra B, nós devemos desenhar o diagrama de momento fletor e de esforço cortante ao longo da viga. Na letra C, são pedidas as tensões normais máximas de tração e compressão e sua posição, tanto na viga quanto na seção transversal. E na letra D, é pedido o valor da tensão cisalhante máxima e sua posição. Vamos dar uma olhada na questão de forma diagonal para a gente entender qual que é o procedimento que a gente vai seguir na nossa resolução, tudo bem, pessoal? Inicialmente, a gente vai determinar o grau de hiperestaticidade da estrutura, respeitando aquela regra de que para chapas a gente precisa ter o número de barras igual a 3 vezes o número de chapas, e fazendo essa diferença com o que a gente observa na estrutura real. Com isso, pela metodologia do processo dos esforços, a gente vai determinar e definir uma estrutura isostática auxiliar, rompendo um vínculo para que a gente possa desenvolver o problema 0 e o problema 1. Então, a gente vai resolver a estrutura pelo processo dos esforços, desenhando os diagramas de momento para cada um desses casos de carregamento e realizando a integração por meio das integrais de Kurt-Beyer. Então, depois a gente vai calcular as propriedades geométricas da seção transversal, iniciando pela posição do centroide, depois o momento de inércia e o momento estático, quando a gente for calcular a tensão de cisalhamento, e finalmente nós vamos calcular o valor dessas tensões e encontrar em qual posição da estrutura essas tensões ocorrem, certo? Pessoal, dando início à resolução da nossa questão, nós temos uma viga hiperestática com uma força concentrada aplicada e temos que calcular os esforços solicitantes, as reações de apoio e as tensões máximas que estão agindo e informar em quais locais essas tensões atuam. Esse local ao longo da viga e também em qual ponto da seção transversal, certo? Aqui é o ponto A, ponto C e ponto B. Vamos lá. Primeiro passo, o que a gente vai fazer?
Vamos determinar o grau de hiperestaticidade da estrutura. E como vamos fazer isso? Nós vamos seguir aquela regrinha da isostática, em que para vigas isostáticas o número de barras tem que ser igual a 3 vezes o número de chapas. Lembrando aqui que nesse apoio em A nós temos duas chapas, 2 barras. No apoio em C, que é um apoio simples, temos uma barra. E no apoio em B temos uma barra também. Então em A 2 barras, em C 1 barra, em B 1 barra. Então para a nossa estrutura real nós temos 4 barras. E se a nossa estrutura fosse isostática, a gente deveria ter 3 barras. Então o nosso grau de hiperestaticidade é o BR menos B, isso quer dizer que a nossa estrutura é uma vez hiperestática. Certo. Agora nós temos que escolher qual vai ser a nossa estrutura auxiliar. E o que eu acho que fica mais fácil e mais conveniente para a gente resolver o problema é que a gente libere um vínculo de momento. Então, o único vínculo de momento que dá para a gente liberar aqui é no ponto C. Não faria sentido liberar em A ou em B. Isso é indiferente, pessoal. Se vocês preferirem liberar o vínculo vertical, não tem problema nenhum. A gente chega no mesmo resultado. A nossa estrutura auxiliar ela vai ficar da seguinte forma, com a rótula aqui, mantendo os apoios como estavam. E quando a gente for resolver o problema 1, a gente tem que colocar esse momento relativo em C, certo? Então, vamos resolver aqui o nosso problema 0. Pelo processo dos esforços, a gente torna a nossa estrutura hiperestática isostática, e com a estrutura auxiliar a gente vai resolver uma sequência de problemas para depois encontrar o valor do esforço solicitante no ponto que a gente liberou o vínculo, certo, pessoal? Então, nossa força de 64 kN, que é a única força agindo, aqui a distância de 4 metros e 2 metros entre a força e os apoios adjacentes. Nosso diagrama de corpo livre fica da seguinte forma. Eu não vou separar essa rótula aqui porque eu vou fazer o somatório de momento em torno dela. RVA, aqui RVC, a força de 64 kN e a reação RVB. Então, se a gente faz o somatório de momento em relação a C pelo lado esquerdo igual a 0, nós chegamos que RVA é igual a 0. Se a gente faz o somatório de momentos em relação a C pelo lado direito, que também é 0, nós temos que menos 64 vezes 2 mais RVB vezes 4 igual a 0. O nosso RVB ele é metade de 64, vale 32 kN. Fazendo o somatório de forças verticais, igual a 0, nós temos que RVA mais RVB mais RVC é igual a 64. Então, o nosso RVA é 0, o RVB a gente já calculou é 32, então 64 menos 32 dá 64 menos 32, nós temos que o RVB é igual a 32 kN. Se a gente desenha novamente a nossa estrutura com as reações que a gente calculou, aqui é 0, aqui 32 kN, aqui também 32 kN e a nossa força atuando de 64 kN. Vamos desenhar aqui o diagrama de momentos fletores, que depois a gente vai ter que fazer o produto para encontrar o valor do esforço solicitante. Nós temos aqui 0 nesse ponto, com uma reação vertical que é 0, o momento vai ser 0 em todo o tramo. E aqui nós vamos ter só esse momento. Que vai valer o PL sobre 4. É 64 vezes 4 sobre 4,
dá 64. Aqui a gente liga as ordenadas para mostrar que é um diagrama de momento fletor. Resolvendo agora o nosso problema 1, em que a gente aplica os esforços solicitantes unitários, a gente aplica as forças unitárias. Nós vamos ter aqui um momento de 1, nossos apoios e as mesmas distâncias, 4 metros desse lado, 2 metros aqui. Nós vamos ter que calcular a ordenada do diagrama de momento fletor aqui no meio do vão. Então eu vou deixar ela demarcada aqui, para a gente não esquecer. Se nós temos essa força, esse momento atuando de 1 em cada um dos lados, aqui a nossa força deve ser para cima, RVA. Aqui o nosso RVB também vai ser para cima. E para contrabalancear, o nosso RVC vai ser para baixo. Vamos calcular aqui, usando o somatório de momento em C do lado esquerdo igual a 0. Nós temos 1 menos 4 vezes RVA igual a 0. Nosso RVA vale 0,25 kN. Fazendo o somatório de momento do lado direito, também pelo ponto C, só que do lado direito agora, igual a 0, menos 1, mais 4 RVB é igual a 0. Então nosso RVB vale 0,25 kN. Finalmente, fazendo o somatório de forças na vertical igual a 0, temos que RVA mais RVB é igual a RVC. Então, RVC vai valer 0,25 mais 0,25 vale 0,5 kN. Então, olhando para a nossa estrutura, como a gente resolveu, nós temos aqui uma força de meio, uma força de 0,25 aqui, meio em C, a força de 0,25 no apoio em A, a força de 0,5 no apoio em C e uma força de 0,25 para cima no apoio em B. Como vai ficar o nosso diagrama de momentos fletores. E aqui, claro, não podemos esquecer do momento. Nosso momento está tracionando embaixo no ponto C, valendo 1. Aqui vale 1. E naquele ponto no meio do vão vale 0,5, porque ele está na metade do vão. Com isso, resolvidos o problema 1 e o problema 0, nós podemos calcular o nosso cálculo do MC, do momento em C. Então, a gente vai ter que fazer a equação para o processo dos esforços. O delta real é o delta 1, 0, mais, nesse caso aqui, o MC vezes o delta 1, sendo que esse delta 1, 0 é calculado quando a gente faz o produto integra o produto do diagrama de momentos fletores do problema 1 com o problema 0, e o delta 1 é quando a gente resolve essa conta integrando o diagrama do momento fletor do problema 1 com ele mesmo. Então, nosso delta 1, 0 vai ser o nosso produto do diagrama de momentos fletores 0 desse lado vezes 1 desse lado. Esse produto aqui vai dar 0. Nosso L igual a 4 metros, mais o nosso diagrama aqui, ele é triangular com 2 trechos. Aqui vale 64 para o problema 1
ele vale 1. E o L é 2 metros. Para o outro lado, ele vai de 64 até 0. Esse aqui é um produto, né? E aqui temos na verdade aqui ele sai de 1 e vai até meio. Aqui é 1 e aqui é 0,5. Na verdade aqui é um trapézio e aqui é um triângulo que sai do meio e chega até o 0. Então vamos fazer essas contas já já. O delta 1, 0 é igual a 1 sobre I vezes, aqui dá 0 porque nós temos um trecho zerado lá no nosso problema 0. Então aqui é o L é 2 metros, aqui o L também 2 metros. Então é 2, sempre que a gente tem um trapézio é 2 sobre 6 vezes 1 vezes 1 mais 2 vezes 0,5. O lado do trapézio que está com o triângulo a gente multiplica por 2 vezes 64 mais 1/3 vezes 2 vezes 64 vezes meio. Quanto que vai dar essa conta aqui? A gente pode ir fazendo parte por parte. Então essa conta aqui é 1 mais 1 dá 2. Então aqui é 2/3. 4/6 eu vou simplificar já. 2/3 vezes 64 mais, aqui é 1/3 de 64 vezes 64. Então nosso delta 1, 0. Somando 2/3 com 1/3 dá 1. Isso aqui é 64 sobre EI. O nosso cálculo da integral do delta 1 vai ser o produto desse diagrama do lado esquerdo com ele mesmo em um comprimento de 4 metros mais o diagrama do outro lado, que é igual, só está espelhado, de 1 metro vezes ele mesmo, de 1 metro no comprimento de 4 metros. Então vamos fazer a conta pode ser a tabela de Kurt-Beer, que normalmente é fornecida. Nós temos aqui 4 sobre 3 vezes 1 vezes 1 mais 4, que é o comprimento, vezes 3 vezes 1 vezes 1. Nosso delta 1 vale 4/3 mais 4/3 dá 8 EI sobre 3. Voltando àquela equação do slide anterior, o nosso problema real é o delta 1, 0 mais o MC vezes o delta 1. O nosso deslocamento é 0 porque nós estamos liberando um vínculo de momento onde havia uma continuidade. E esses valores aqui a gente já calculou. Nosso momento em C ele vai ser menos o delta 1, 0 dividido pelo delta 1. Então essa conta aqui ela vai ser, nosso delta 1, 0 é menos 64 sobre EI dividido pelo delta 1, que aqui é 3 EI sobre 8. Só estou invertendo essa fração. Corto 8, aqui é 8. Corto EI. Então o nosso MC é menos 24 kN vezes metro. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a gente nessa letra A só está pedindo as reações de apoio, a gente vai calcular as reações de apoio. Da mesma forma que a gente faz com os deslocamentos, a gente pode fazer com reação de apoio, esforço solicitante. Então a nossa reação de apoio real, ela vai ser a reação do problema 0 mais o MC vezes a reação do problema 1.
Então a nossa reação em A do problema real vai ser a reação em zero do problema zero, que ela valia zero, mais menos 24, vezes a reação em A, que era 0,25. Então nossa reação em A, ela é menos 6 kN, ela está para baixo. Se a gente calcula a reação em C, no problema zero ela valia 32 mais menos 24 vezes menos meio, que é o valor da reação no problema 1. Nossa reação em C ela vale 32. Aqui dá 12 positivo, vale 44 kN. E a nossa reação em B, ela é 32 mais menos 24 vezes 0,25. Aqui dá 6, menos 6 na verdade. A reação em B ela é 32 menos 6, vale 26 kN. Então com isso a gente conclui a letra A. Na letra B é pedido o diagrama de esforços de momentos fletores e de esforços cortantes. Então, lembrando aqui que o nosso MC ele já é conhecido, ele vale menos 24 kN vezes metro. Então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer da seguinte forma: para os momentos, fazer o momento em momento real, ele é um momento em zero, mais MC vezes o M1. Então, o que a gente vai ter aqui? O nosso momento na estrutura real já não vai ter essa rótula, mas eu posso deixar ela aqui e aplicar o esforço, né? Não tem problema. Aqui não existe essa rótula. Então aqui ele vale 24 tracionando na fibra superior, ele vale 0 nos apoios. Isso aí já é sabido, né? No apoio de extremidade vale 0 se não tem nenhum momento aplicado. E aqui eu penduro o nosso PL sobre 4, que vale P 64 vezes 4 sobre 4, que é 64. Aqui se a gente faz a conta, 24 no meio do vão aqui é 12, 64 menos 12 dá 52. O momento aqui é 52. Isso é importante porque a gente vai calcular as tensões. Então a gente precisa desses valores de momentos fletores e de esforços cortantes, certo? Aqui a gente liga e desenha as ordenadas. Esse aqui é o nosso momento real em kN vezes metro. Agora, para a gente fazer o diagrama de esforços cortantes, a gente pode partir desse diagrama de momento, ou a gente pode partir das reações de apoio que a gente já tem. Eu vou fazer o seguinte: vou partir das reações de apoio que a gente tem. Então aqui a força, a reação de apoio é 6 kN para baixo. Aqui a gente calculou 44 kN. Aqui nós temos 64 e aqui 26. Então, nosso diagrama de esforço cortante vai ser da seguinte forma. A gente, lembrando aqui, né, que a cortante positiva no elemento vai girar o elemento no sentido horário. Então esse giro aqui é no sentido horário. E nas faces, à esquerda ela vai ser positiva quando ela estiver para baixo, e na face da direita vai ser positiva quando estiver para cima. Então a gente faz o que? Faz um corte aqui. Se a força aqui está para baixo, nessa face a cortante é para cima, então ela é negativa. Aqui até o apoio em C, a gente tem
esforço cortante negativo, valendo 6. Depois, quando a gente passa pelo apoio, vai ter um salto. Somando essa força de 44 com a de 6, a gente vai precisar de uma força de 38 para baixo, até que a gente chegue na força concentrada, que é positivo, porque ela vai estar para baixo. 38. E do lado direito, se a gente vem pelo apoio, a gente tem a reação de apoio de 26, então a gente precisaria de uma, fazendo o corte aqui para ilustrar qual que é a conta que estou fazendo, pessoal. A gente tem o corte aqui, a nossa esforço cortante está em 26 para baixo, então ela é negativa de 26. 26. Aqui é o nosso diagrama de esforços cortantes em quilonewton. Então com isso a gente já mata a segunda alternativa, a segunda pergunta da questão. Passando agora para a letra C, em que a gente deve calcular as tensões máximas de compressão e de tração. O que a gente vai ter que fazer aqui primeiro, pessoal? Determinar as propriedades geométricas da seção transversal. Vamos ter que achar o CG, depois calcular o momento de inércia e, utilizando o teorema dos eixos paralelos, fazer o transporte do momento de inércia. Então, qual é a nossa seção transversal? Essa seção transversal é uma seção em T. Ela tem a espessura da mesa dela é 10 centímetros. Aqui tem 30 centímetros. A largura da mesa é 70 centímetros. E a espessura da alma de 10 centímetros. Como que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai determinar a posição do CG. E o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou organizar numa tabela para que os cálculos fiquem mais fáceis. Então, primeiro a gente determina o Y do CG, colocando aqui esse eixo Y para baixo, e vou iniciar com ele nessa direção aqui. Aqui o nosso eixo Z. Como a seção é simétrica, a gente já sabe que a posição do Z do CG vai ser aqui no meio da alma, no meio da mesa, perdão. Se a gente pega esse eixo aqui, né, tá em cima do eixo de simetria. Aí, depois de determinado o Y do CG, a gente calcula o momento de inércia utilizando o teorema dos eixos paralelos. E a gente vai fazer a somatória de Y, Z, I mais AI vezes Y menos Y do CG ao quadrado. E aí a gente calcula as tensões. Certo, pessoal? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar essa primeira parte de área 1 e essa segunda aqui de área 2. E vou colocar uma tabelinha aqui com os cálculos. Então, área 1 e área 2. A base e a altura a base em centímetros e a altura em centímetros de cada uma delas. A área em centímetros quadrados. Depois o Y, o IZ de cada uma delas em centímetros a quarta. Aí vezes Y menos Y do CG ao quadrado. Vamos lá. Nosso B para a área 1, ele vale 70 centímetros, a altura 10 centímetros, a área é só fazer o produto, 700 centímetros quadrados. Aqui vou colocar o Y barra, que é o Y do CG da figura, né? Então, para nosso IZ vai ser BH ao cubo sobre 12, isso aqui também, vamos anotar essa fórmula, BH ao cubo sobre 12, vai ser 70 vezes 1000, 70.000 sobre 12. Vamos deixar aqui
70.000 sobre 12. E o Y barra vai ser 5 centímetros. 5 centímetros. Para a área 2, a nossa base vai ser 10 centímetros, o H 30 centímetros, a área 300 centímetros, o IZ vai ser 10 vezes 27.000, 270.000 dividido por 12. E o CG ele está aqui a 10 mais 30 sobre 2, 25 centímetros. Então, para a gente calcular o Y do CG, o Y do CG ele é o somatório de AI vezes Y barra sobre somatório de AI. Então aqui é 700 vezes 5 mais 300 vezes 25 dividido por 700 mais 300. O nosso Y do CG vale 3.500 mais 7.500 dividido por 1.000. Aqui 1.000, não 10.000. Esse zero não existe. Então o nosso Y do CG ele é 11.000 dividido por 1.000. Calculando aqui, o Y do CG é 11 centímetros em relação a esse ponto mais extremo aqui de cima. Ok, pessoal? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular os transportes. Eu vou fazer essas contas na calculadora, mas eu peço que vocês, quando estiverem estudando, pessoal, já realizem as contas realizem manualmente, porque na hora da prova não vai ser permitido utilizar a calculadora, tá? Então o Y barra, o Y menos o YCG aqui, vamos colocar aqui já, Y menos o Y do CG vai ser 5 menos 11 dá menos 6 e 25 menos 11 dá 14. Então se a gente eleva isso ao quadrado, aqui dá 36 e aqui 196. Fazendo esse produto, a gente obtém 25.200 e aqui 58.800. Fazendo a conta, determinando o momento de inércia, nosso IZ vai ser 70.000 por 12 mais 25.200 mais 27.000. Aqui 270.000. Ficou faltando zero quando fui fazer a conta. 270.000 por 12 mais 58.800. Esse momento de inércia aqui ele vai dar 112,333,33 centímetros a quarta. Então, já começa a ficar uma continha complicada de se fazer na mão, pessoal. Então tem que estar treinado, porque isso aqui vai tomar um certo tempo de vocês durante a prova, fazer essas multiplicações e divisões. Então, quais são, com as propriedades geométricas determinadas, pelo menos aqui para a gente calcular as tensões normais, em quais pontos a gente vai querer calcular esses esforços? Nos pontos de momento máximo e mínimo. Então vamos enumerar aqui os nossos pontos de interesse. A gente tem sobre o apoio, no ponto C, o momento de menos 24 kN vezes metro, e nós vamos ter aqui no Y igual, na extremidade o nosso Y vai ser menos, a gente está 11, ele vai ser menos 11, e lá embaixo ele vai ser 29. Então nós temos aqui o Y menos 11 centímetros, que é
na fibra superior e o nosso Y igual a 29 centímetros, que vai ser na fibra inferior. E no meio do vão, a gente tem um momento, vamos ver aqui quanto que era, um momento de 52 kN vezes metro. Momento no vão de 52 kN vezes metro. E na seção transversal a gente vai utilizar esses mesmos dois pontos para verificar. Na fibra superior e na fibra inferior a 29 centímetros. Então, vamos utilizar a nossa, para flexão simples, a nossa tensão vai ser mz sobre iz vezes o y, tá? Pessoal, então aqui vamos calcular essas duas tensões para o ponto C. A nossa sigma de tração, eu vou transformar esse momento em kN vezes centímetro, é só multiplicar por 100, vai ser menos 22.400 kN vezes centímetro, vezes menos 11, dividido por 112,333, dividido por 0,33. Então, fazendo essas contas, a gente chega a uma tensão de 0,235 kN por centímetro quadrado. Agora a nossa tensão de compressão vão ser os mesmos 2.400 kN vezes centímetro negativo. Negativo porque está tracionando a fibra superior, vezes 29 dividido pelo momento de inércia. Então, essa conta aqui de compressão ela vai ser menos 0,619 kN por centímetro quadrado. Agora testando no meio do vão, a nossa tensão de compressão na fibra superior vai ser 5.200 vezes 11 dividido por 112.333,33. Então essa tensão aqui ela vai resultar menos 0,509 kN por centímetro quadrado, e a nossa tensão de tração vai ser 5.200 vezes 29 dividido por 112,333,33, e essa tensão aqui vai resultar 1,342 kN por centímetro quadrado. Então, pessoal, a nossa máxima tensão de tração vai ser essa daqui, no meio do vão. E olha só que interessante, a nossa tensão máxima de compressão não está no meio do vão, ela está lá em cima do apoio. Então, essa tensão aqui, ela está no vão em Y igual a 29 centímetros, e essa tensão aqui, ela está em C também em Y igual a 29 centímetros, certo? Com isso a gente mata a nossa letra C. Agora, pessoal, a gente vai fazer o cálculo da nossa tensão cisalhante máxima. O que a gente vai precisar ter em mente aqui? Não é dada nenhuma equação no exercício, então a gente tem que lembrar. É o esforço cortante vezes o momento estático. O momento estático ele vai ser a área até um certo ponto da seção transversal vezes a distância entre o CG dessa área e o CG da seção transversal inteira, dividido por IZ vezes a espessura. Então, qual vai ser o ponto de interesse aí pra gente? O nosso ponto de interesse é onde existe o maior esforço cortante, certo, pessoal? Então a gente vai ter aí no trecho em que a gente tem o cortante de 38 kN, que é entre a força concentrada e o apoio C. E quais vão ser os pontos de interesse para a gente na seção transversal, pessoal?
Isso aqui é importante, até a gente precisa raciocinar para saber onde que a gente vai testar. Então, sempre que a gente tem uma seção composta, o primeiro candidato é o próprio CG, o centro de gravidade, que se fosse uma seção retangular, por exemplo, o momento estático seria máximo no CG, ele vai ter teria uma distribuição assim, mas nós temos uma mudança de espessura, então nós também temos que testar nesse ponto aqui, onde muda a espessura da seção transversal, certo, pessoal? Então, e aqui, como esse B, quanto menor for o B, maior vai ser a nossa tensão. Então a gente vai usar o momento estático calculado até esse ponto, mas vamos dar um pulinho aqui, de modo que a espessura que a gente vai usar vai ser de 10 centímetros. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, vamos testar aqui no CG e vamos calcular o momento estático. No CG a gente vai ter a área da mesa, né? Vai ser essa área de 70 por 10, 70 por 10. O CG está a 5, aqui está a 5, e o nosso CG da seção transversal está a 11. Está a 11 de distância aqui, então é 70 vezes 10 vezes 11 menos 5. Esse primeiro momento estático ele vai ser 700 vezes 6. Então esse primeiro SZ vale 4.200 centímetros cúbicos. Agora vamos testar nesse ponto aqui que falei, no CG. Perdão, esse aqui já é no CG. Vamos testar no ponto de mudança de B. Então vai ser, a gente vai pegar esse mesmo momento estático que a gente já fez a conta, que é 10 por 70, com o CG a 5, e aqui a gente pega esse trecho. Se aqui tem 10 e o CG está 11, aqui vai ter 1 centímetro, e aqui tem espessura de 10. Então vamos calcular o momento estático. Ele vai ser 70 vezes 10 vezes 11 menos 5, mais 10 vezes 1 vezes 1 dividido por 2. Então esse valor aqui são os mesmos 4.200 que a gente calculou, e aqui dá 5. Então o nosso momento estático máximo ele vai valer 4.200 mais 5, 4.205 centímetros cúbicos. Então esse aqui é o máximo. Então vai ser nesse ponto que a gente vai calcular. O que eu poderia ter feito? Podia ter calculado aqui por baixo também. Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, porque o CG é o ponto em que o momento estático da seção em relação a ele é zero. Então se eu calculo esse momento estático com o de cima, tem que dar igual, eles vão estar com o sinal trocado. Então vamos lá. A gente vai agora calcular nossa tensão de cisalhamento, cálculo da tensão. A gente vai pegar o nosso esforço cortante de 38 kN, multiplicar pelo momento estático, dividir aqui pelo 112,333.333 vezes a espessura de 10. Então, fazendo essa conta, nós chegamos a uma tensão de cisalhamento máxima de 0,142 kN por centímetro quadrado, pessoal. Com isso, você vê aqui que é uma questão bem complexa, uma questão bem difícil, mas que praticamente tem três assuntos grandes aqui, que é o processo dos esforços, que a gente utilizou para calcular as reações de apoio e os diagramas de esforço solicitante. Depois tem o cálculo de tensões normais e o cálculo de tensões de cisalhamento. Então, essa tensão que ela está ocorrendo
no trecho em que o esforço cortante é 38 kN e ela está em Y igual a 0, que é no CG. Okay. Após a nossa resolução desenvolvida nesse vídeo, nós concluímos que as reações de apoio encontradas são no apoio A de 6 kN para baixo, no apoio B de 26 kN para cima e no apoio C de 44 kN também para cima. Já os diagramas de esforço solicitante são esses apresentados. Nós temos um momento negativo de 24 kN vezes metro, que foi o nosso hiperestático escolhido, e o momento no meio do vão de 52 kN vezes metro, tracionando as fibras inferiores. Nosso diagrama de esforço cortante é obtido por meio do equilíbrio das forças. Então, no primeiro tramo, a cortante vale 6 kN negativo. Depois, entre o apoio C e o ponto onde está aplicada a carga, a cortante vale 38 kN. E no restante da viga vale 26 kN. Já quanto às tensões, a tensão máxima de compressão vale menos 0,62 kN por centímetro quadrado, e ela está no apoio C, na coordenada da seção transversal Y igual a 29 centímetros, que é a fibra mais extrema na parte inferior da viga. A tensão máxima de tração é de 1,342 kN por centímetro quadrado. Ela ocorre na seção em que está aplicada a força concentrada, na coordenada Y igual a 29 centímetros, também na fibra inferior da seção transversal. Já a tensão máxima de cisalhamento, ela vale 0,142 kN por centímetro quadrado. Ela ocorre em todo o trecho em que a cortante é máxima, em que ela vale 38 kN, e ocorre no centroide da seção. Bom, pessoal, com isso a gente resolveu mais uma questão. Espero que os vídeos estejam ajudando bastante vocês nos estudos. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e acompanhem o nosso canal para novas resoluções e novas aulas que a gente vai postar, tudo bem? Bons estudos e um grande abraço.